5h02, faz 21 graus em Campinas no momento e vamos aos destaques da edição de hoje. Última cota, o saque das contas inativas do FGTS para os nascidos em dezembro começa neste fim de semana. Mas até agora o impacto foi menor do que o esperado na economia da região, segundo a Associação Comercial e Industrial de Campinas. Nos balanços semestrais das comissões, hoje você confere como foram os 6 primeiros meses de finanças e orçamento e também dos idosos aposentados e pensionistas. Palestra na Câmara discute o impacto da substituição tributária de ICMS dos produtos farmacêuticos. É férias e o movimento aumenta também nos aeroportos. Fique atento às regras da aviação que mudaram. Na agenda cultural tem a estreia do novo filme do Homem-Aranha. Hoje é quinta-feira, 6 de julho e o jornal Câmara Notícia começa em instantes. Boa tarde. O prazo para resgatar o Fundo de Garantia Inativo termina agora, dia 31 de julho. Neste fim de semana, quem nasceu em dezembro já pode sacar o benefício. A repórter Mariana Cremasco foi conferir se tem algum impacto para a economia da nossa região com essa grana que está entrando aí na conta do pessoal. Trabalhadores nascidos no mês de dezembro poderão sacar a partir deste sábado, dia 8 de julho, o saldo inativo do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A medida provisória foi aprovada no início do ano com a finalidade de aquecer a economia do país. Nós estamos falando de algo em torno de 44 bilhões colocados à disposição da atividade econômica brasileira. E isso, de uma certa forma, melhorou muito a atividade de consumo em relação ao período anterior, né, ao ano passado, e também ajudou que muitas pessoas pagassem as suas dívidas. A gente tem boa parte desse dinheiro sendo redirecionado para o pagamento de dívidas, cerca de mais de 50%, e algo em torno de uns 40% destinado ao consumo. A diferença disso tem permitido que as pessoas possam poupar, sobretudo num momento tão difícil, onde tem tanta gente desempregada. Segundo o especialista, a nível nacional, o objetivo do governo federal foi alcançado. Não há dúvida sobre isso, né? Essa inserção de 44 bilhões aproximadamente de recursos na economia brasileira permitiu que o consumo das famílias ampliasse na atividade de compra propriamente, mas também na liquidação de dívidas que deixavam essas pessoas com um cadastro pendente, né, do ponto de vista financeiro. E ao acertar esses cadastros, essas pessoas, de uma certa maneira, acabam se colocando de novo na roda do consumo. A maioria das pessoas que encontramos no centro de Campinas e que tinha direito ao dinheiro, aproveitou para pagar as dívidas atrasadas. A gente gasta no que estiver precisando, né? Mas por enquanto vai ser as contas, que tem umas continhas aí para acertar. Na verdade, pagar contas, né? Porque tanta coisa que a gente tem, então vou acabar pagando contas mais. Aí o que sobrar, eu vou comprar alguma coisa para mim, né? Que eu creio que não vai sobrar nada, né? Mas tudo bem. Não, guardei. Guardei porque a gente não sabe como está o Brasil, né? A situação do Brasil, a gente tem que preservar, não sabe o dia de amanhã. A projeção é que na região metropolitana de Campinas, desde o início da liberação até o final do mês de julho, a inserção de recursos chegue a 4 bilhões de reais. Para a ASIC, Associação Comercial e Industrial de Campinas, o impacto da liberação do FGTS foi menor do que o previsto. Ele não teve o impacto que se esperava. Houve um impacto, mas ele esperava-se um impacto até da ordem de 60%, né, do que ia entrar na economia e ir para o comércio. Na verdade, o que a gente tem observado é que esse número não chegou nem a 40% ainda. Então, houve realmente uma certa retração desse fundo de garantia, né? Que se realmente tivesse acontecido, talvez a gente tivesse uma situação melhor, a inadimplência estaria mais baixa. O período para sacar o seu FGTS até 31 de julho não vale apenas para os nascidos no mês de dezembro. Se você nasceu de janeiro a novembro, também deve ficar atento a esse prazo. Os trabalhadores que ainda não sacaram seu saldo inativo podem consultar o valor a receber na página da Caixa Econômica Federal
ou através do telefone 0800 726 2017. A gente sabe que ainda tem algo em torno de 10% do total de pessoas que têm direito que ainda não foi fazer essa retirada. Muitas dessas pessoas estão fora do país e aí talvez tenham procuradores que possam ver isso para ela. Uma parte dessas pessoas é possível que já tenha morrido e tenha deixado parentes que podem, de alguma forma, tentar, né, retirar esses recursos e fazer uso disso como os herdeiros que são, herdeiros legítimos que são. E, é claro, existem sempre aqueles desavisados que é sempre bom a gente lembrar. Se a gente trabalhou em alguma empresa no passado e pedimos demissão e, portanto, não retiramos o fundo de garantia ou, eventualmente, o sujeito foi demitido por justa causa, ele deve ter algum valor com o qual ele tem direito e é bom, qualquer dinheirinho sempre ajuda. Para quem está com algum problema na conta, é preciso formalizar essa questão para a Caixa Econômica até o dia 31 para ter direito ao saque. Depois desse prazo, a Caixa Econômica informa que o pagamento pode ser feito em até 5 dias úteis. Agora, a Câmara Municipal, vamos aos balanços das comissões. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento destaca as audiências públicas e as prestações de contas da Prefeitura. Até o momento, a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara realizou 5 reuniões. Os vereadores membros discutiram 19 matérias. Desse total, 17 projetos receberam parecer favorável e 2 contrários. O vereador Vinícius Gratti, que é o presidente da comissão, explicou como foi o trabalho no decorrer do período. Nas audiências tivemos aqui a presença do secretário Tarcísio, que é o secretário de Finanças, e nessas audiências tivemos a apresentação do quadrimestre, que é uma obrigação que é imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então eu acredito que a Comissão de Finanças e Orçamento nesse semestre cumpriu aí o seu objetivo. Participam da comissão os vereadores Gilberto Vermelho, Tenente Santini, Rodrigo da Farmadic e Rubens Gás. Vinícius Gratti adiantou como vão ser os trabalhos após o recesso. Para o próximo semestre, nós temos aí leis importantes que serão votadas, como, por exemplo, a lei do orçamento, plano diretor, entre outros, que a Comissão de Finanças e Orçamento deverá estar atenta e participando ativamente da discussão. Outro balanço de hoje é da Comissão dos Idosos, Aposentados e Pensionistas. Foram quatro reuniões neste semestre. O presidente da comissão é o vereador Rubens Gás, que falou sobre cada encontro realizado no primeiro semestre. Na primeira reunião que nós tivemos, nós trouxemos a Sandra Zampola e o Dr. Campos, da Previdência, da Camprev, para que ele falasse sobre Previdência e a Sandra sobre o CMI, que é o Conselho Municipal dos Idosos. Na segunda, nós trouxemos da Unicamp a Leninha, né, que era a coordenadora de um programa que a Unicamp implantou há 3 anos, de muito sucesso, que busca a longevidade do ser humano. O que acontece nesse programa? São pessoas com 50 anos, na faixa etária com 50 anos acima, que praticam na Unicamp várias atividades. Inclusive cerca de 128 atividades, né, com 800 pessoas inscritas nesse programa. E no terceiro programa, nós trouxemos o David Clay, né, que ele mostrando a atividade física como um fator preponderante para que o idoso possa ter uma vida mais saudável. E na quarta, é o que nós estamos buscando e trabalhando em cima, da Vila Dignidade. Porque é inadmissível que uma cidade como Campinas não tenha a Vila Dignidade ainda. O vereador considera que esse tema da Vila Dignidade deve ser trabalhado mais profundamente. Nós estivemos em Mojimirim, visitamos a Vila Dignidade de Mojimirim, vimos lá uma fragilidade, porque a coordenadora mostrou, né, que pelo fato de não ter uma tipificação específica, a Vila Dignidade de Mojimirim, ela realmente não tem sobressaído da maneira como deveria. Estivemos em Limeira, visitamos a Vila Dignidade de Limeira, lá já é um caso totalmente diferente, né, que lá é controlada, é coordenada por um asilo,
e lá a gente viu que é mais eficaz, né? E vamos para Piracicaba nessa semana próxima, visitar o Centro-Dia de Piracicaba, para que isso também seja implantado aqui em Campinas. O presidente da comissão afirmou que no semestre foi buscado uma diversidade de temas, o que deve continuar a ser feito no próximo semestre, com destaque para a questão da violência. O que nós pretendemos agora no semestre seguinte é com relação à violência aos idosos, que infelizmente o idoso sofre muito abuso e não é tão retratado como deveria. Na realidade, foi feita uma pesquisa, de cada 6 idosos, um sofre maltrato. E o idoso sofre muito o lado psicológico. É fundamental que a gente se atente a isso e saiba que a sociedade tem o dever de denunciar, através do canal 100, do Disque 100, toda a violência que eles perceberem contra os idosos. Outros balanços você encontra no site campinas.sp.leg.br. E hoje pela manhã aqui na Câmara uma palestra discutiu os impactos da substituição tributária de ICMS dos produtos farmacêuticos. Aproximadamente 40 pequenos empresários do ramo farmacêutico participaram na manhã desta quinta-feira de uma palestra ministrada pelo engenheiro de produção Nelson Beltrame, que aconteceu no plenarinho da Câmara Municipal. O evento foi uma parceria do vereador Carmo Luiz com a Sincofarma, Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado de São Paulo. É sobre o imposto chamado ST, que é o ICMS. E esse imposto ele está sendo cobrado de uma forma incorreta pelas distribuidoras. Então nós estamos levando um especialista em tributos para algumas cidades estrategicamente no estado de São Paulo, para mostrar para os pequenos empresários que eles estão sendo realmente lesados nessa questão do imposto ST sobre o varejo. É importante que você que faz parte do comércio varejista, farmacêutico, compreenda todo o procedimento da ST, como que ela funciona, como que ela entra na sua massa de lucro, qual que é a diferença na sua massa de lucro, porque muitas vezes o que nós observamos nesta palestra é que o custo do produto aproxima-se da ST, e sendo que muitas vezes, na verdade, a ST já foi recolhida lá na indústria. A substituição tributária de ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, tem impacto direto na margem de comercialização dos medicamentos. O objetivo da palestra é alertar para que os comerciantes fiquem atentos aos cálculos. O sindicato informou que, caso após a ação de conscientização continue recebendo registros de cobranças indevidas, irá acionar o Ministério da Fazenda. Na verdade, se a coisa não resolver, nós contratamos um especialista em tributos para levar essa situação para a Secretaria da Fazenda para ver se muda, porque só o pequeno é que paga o preço de tudo isso. Nós fazemos 2 trabalhos, nós fazemos o caminho da orientação e fazemos o trabalho no sentido de movimentar moções, o que for necessário para chamar a atenção do governo, para que possa atender às demandas do comércio varejista de produtos farmacêuticos. A palestra completa você encontra no youtube.com/TV Câmara Campinas, que é o nosso canal na internet. E veja a seguir o basquete feminino que saiu de Americana, já encontrou uma nova cidade, ou seja, o time vai continuar. A gente traz as informações no próximo bloco e você vai ver também a agenda cultural. Homem-Aranha de volta ao lar e de volta às telonas, novo filme do super-herói. É a estreia destaque para a galera que curte o cineminha. Agora são 5h14. Novo ensino médio. O que vai mudar? Vou continuar estudando geografia, história e filosofia? Claro, a Base Nacional Comum Curricular contemplará tudo isso. Eu vou poder escolher uma área de conhecimento? Vai sim. Uma parte do currículo será obrigatória e a outra parte você escolhe. As mudanças também valem para as escolas particulares? Sim, elas valem para todas as escolas do país. Novo ensino médio, aprovado por 72% dos brasileiros. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. A média, 8 horas.
Existe o dormidor curto, que é de 4 a 6 horas, e o dormidor longo, coitado, que precisa de 10 a 12 horas. Esse realmente é muito prejudicado no sistema agora, que não permite ninguém dormir muito. A média 8 horas. Quanto mais velho você vai ficando, menor é o tempo de sono. E você vai diminuindo o sono profundo no paciente idoso e aumentando os estágios 1 e 2. Então o velhinho dorme menos e mais superficial. Por isso que o velhinho acorda no meio da noite, você encontra ele comendo. Sim, vai diminuindo o sono 3 e sono REM na terceira idade. Voltamos com o Jornal Câmara Notícia e olha só, julho é o mês com a segunda maior movimentação de passageiros nos aeroportos do país. Mês de férias, né? E o setor aéreo tem novas regras definidas pela Agência Nacional de Aviação Civil que valem desde maio deste ano. Então atenção quem vai viajar, vamos relembrar essas regras para evitar contratempos. Para muitos brasileiros, principalmente as crianças, julho é tempo de... férias. E férias combina? Viagem. E isso é uma tradição. O mês de férias escolares é o segundo mais movimentado do ano nos aeroportos do país, atrás apenas de dezembro. Em julho do ano passado, mais de 8 milhões de passageiros passaram pelos 108 principais terminais aéreos do país para viagens nacionais e 2 milhões para voos internacionais. Gente que viaja sozinha, com os amigos ou com a família, principalmente com os filhos. Mas este ano os passageiros devem ficar atentos às mudanças nas normas do transporte aéreo promovidas pela Agência Nacional de Aviação Civil. As novas regras foram aprovadas no fim do ano passado e começaram a valer no mês de março. Estabelecem direitos e deveres das companhias e também de quem viaja de avião. Embora seja um conjunto de novas regras, uma delas sempre é mais lembrada, por mexer no bolso dos passageiros. A gente não se aprofundou totalmente, mas questão de pesagem de bagagem, de valores, a gente está atento. A resolução número 400 da ANAC define os novos direitos e deveres das empresas aéreas e dos clientes com bilhetes comprados depois de 14 de março deste ano. Entre as principais alterações, além do direito da companhia de cobrar pela bagagem despachada e o do passageiro de embarcar com a mala de mão com até 10 quilos, também está prevista a obrigação da empresa de corrigir, em caso de erro, o nome ou sobrenome do passageiro no ticket de embarque, sem custo adicional, caso solicitado até o momento do check-in. Nos voos internacionais, os custos da correção poderão ser repassados ao passageiro. Em casos de cancelamento feito pela empresa aérea, o passageiro tem direito a reembolso integral da tarifa de embarque e demais taxas aeroportuárias, inclusive internacionais, no prazo de 7 dias. O cliente agora também pode desistir da compra até 24 horas depois do recebimento do comprovante da passagem. E desde que a compra tenha sido feita com mais de 7 dias de antecedência, não é preciso pagar por isso. Alterações de horário programadas pela companhia aérea deverão ser informadas aos passageiros com antecedência de até 72 horas. Em voos domésticos com passagens de ida e volta, quem não comparecer para embarque no primeiro trecho não terá mais o retorno cancelado automaticamente, mas o passageiro precisa informar a companhia aérea. Para a designer gráfica Beatriz Lopes, que viaja de férias com os filhos, as novas regras dão mais garantias aos passageiros. Cada vez mais o consumidor está sendo visto, né, com mais importância. Na opinião do médico Fernando Brunori, as mudanças fazem com que as companhias aéreas, assim como outros setores, tenham mais respeito ao consumidor. A companhia tem o dever de se modernizar, sempre pensando naquela máxima, o cliente tem razão. Então, se hoje em dia todo o comércio priva o respeito ao cliente e a satisfação do cliente, então tudo que for feito, tudo que for possível fazer, vale a pena. Tudo na mesma condição que a gente já encontrou durante toda essa semana, tempo firme, mas muito seco. O CEPAGRE aponta que amanhã a mínima é de 10 graus e a máxima vai chegar aos 23 graus. E já que a gente falou da temperatura do começo desse fim de semana, vamos partir para a programação cultural. O destaque nos cinemas é a estreia de Homem-Aranha de Volta ao Lar. Quinta-feira é dia de estreias no cinema e para quem é fã de
no próximo retiro, entendeu? A próxima missão, a gente liga. Com um pouco mais de instrução, vai ser uma boa vantagem para a equipe. Depois de atuar ao lado dos Vingadores, o pequeno Peter Parker volta para a sua vida já não mais tão normal e acredita que encontrou a missão dele combatendo pequenos crimes, até que o vilão Abutre aparece amedrontando a cidade. E se alguém tivesse morrido? Seria outra história, né? Porque a culpa seria sua. Eu queria que fosse melhor. E quinta-feira também tem estreia do longa nacional Soundtrack, com Celton Mello e Seu Jorge. 5 homens precisam conviver juntos em uma estação de pesquisa polar e a experiência muda as perspectivas deles sobre a vida e a arte. Em Perdidos em Paris, Fiona recebe uma carta misteriosa de uma tia distante. Ela pede que a sobrinha viaje imediatamente a Paris para evitar que ela seja internada em um asilo. Fiona acata o pedido e começa a busca pela tia na Cidade Luz. E o Teatro do César Moreiras traz uma exposição com obras de importantes artistas brasileiros, entre eles Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral, Alfredo Volpi e Vitor Brecheret. Ao todo são 48 obras e essa exposição ela acontece de terça a sábado, das 9 da manhã até as 8 da noite. No sábado, agora, às 8 da noite, acontece um recital no auditório do Centro de Ciências, Letras e Artes, que vai homenagear Carlos Gomes. O auditório do CCLA fica na rua Bernardino de Campos, 989, no centro de Campinas. E nessa sexta-feira, às 8h30 da noite, a Orquestra Sinfônica de Campinas se apresenta no Teatro Castro Mendes com a entrada gratuita. O concerto ele é especial e traz um dos pianistas de maior destaque da nova geração, Hércules Gomes. E eu encerro essa agenda cultural com um pouquinho mais aí do pianista Hércules Gomes. Até a próxima. A Ponte Preta joga só no sábado, semana tranquila de treinamentos, mas os bastidores estão bem agitados, viu? Contratações à vista no Moisés Lucarelli. Depois da chegada do volante Jean Patrick, que veio do Albirex Niigata, do Japão, a Ponte Preta está perto de anunciar o atacante Luiz Ali, boliviano, que na última temporada marcou 14 gols em 42 jogos com a camisa do São José da Bolívia. O jogador de 23 anos postou em uma rede social que já está em Campinas. Ele deve realizar uma bateria de exames médicos e, se aprovado, vai assinar contrato com a Macaca. E tem mais estrangeiro desembarcando no estádio Moisés Lucarelli. Jorge Mendonça, meio-campista do Guarani do Paraguai, é outro atleta que interessa e a negociação está avançada. O atleta de 28 anos estava emprestado ao Olímpia do Paraguai e não atua desde o dia 30 de abril. A Ponte enfrenta o Corinthians sabadão lá na Arena do Itaquera. E agora novidades no basquete da região, olha só, nesta semana, mais precisamente na quarta-feira, ontem, o basquete feminino de Americana anunciou que não ficaria mais por lá na cidade aqui da região. Então, para a equipe não acabar, eles procuravam uma outra cidade. A novidade é que agora há pouco o secretário de Esportes de Campinas, Dário Saad, confirmou para a gente que o time feminino de basquete vem para Campinas. A secretaria disse que viabiliza agora uma parceria e até semana que vem deve assinar esse termo aí de parceria para trazer as meninas para cá. Eles agora estão em busca também de patrocinadores para o time. Nos últimos 20 anos, a equipe foi a maior vencedora da modalidade. Olha só,
6 títulos estaduais, 4 ligas nacionais e o bicampeonato sul-americano. Muitas das meninas também saíram para a seleção brasileira. Uma ótima notícia para o esporte aqui da cidade. A gente encerra por aqui e volta amanhã ao vivo, 12:30. Boa noite para você.